Fala pessoal, então continuando o nosso assunto, nós vamos ver agora a raiz quadrada aproximada. Então eu já coloquei aqui uma sequência de raízes quadradas. Então, quais são dessas raízes aqui? Claro que a folha era pequena, teve um limite aqui. Mas dessas aqui, quais são as raízes quadradas que nós conhecemos? Quais são os quadrados perfeitos desses números aqui? Então, das raízes quadradas que nós conhecemos, exatas no caso, raiz quadrada exata, nós temos aqui a raiz quadrada de 1, que quanto é? É 1. A de 2 nós não conhecemos, a de 3 também não, a de 4 sim, a raiz quadrada de 4 é exata, é 2. A de 5 não é exata, a de 6 não é exata, a de 7 não é exata, a de 8 não é exata, mas a de 9 é. A de 9 é 3. Então preste atenção. O que é uma raiz quadrada aproximada? Então, a raiz quadrada de 2 é quanto? Não é exata, mas eu sei que essa raiz quadrada está entre 1 e 2. Por quê? Porque raiz quadrada de 2 está entre raiz de 1 e raiz de 4. Então, o resultado dela vai estar entre 1 e 2. Logo, vai ser 1, alguma coisa, um número pequeno. Mas vai estar entre esses dois números, tanto a de 2 como a de 3. Vai ser 1, alguma coisa. Já essas quatro aqui, a de 5, a de 6, a de 7 e a de 8, vai ser 2, alguma coisa, certo? Então, aproximadamente, você pode dizer que é 1, vamos supor aqui, a raiz quadrada de 2, você pode dizer que é aproximadamente 1,4. A raiz quadrada de 3 você pode dizer que é aproximadamente 1,6, 1,7. Tá entendendo? Então, nas questões, tem algumas... na atividade tem algumas questões assim. Tipo essa. Qual a raiz quadrada de 31? Aí tem assim, por falta a menos de uma unidade. Que isso aqui é muito usado no livro de vocês. Então, o que é isso? Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 31. Eu não vou mais usar, nesse caso, como eu sei que essa raiz não é exata, eu não vou usar o símbolo de igual, mas sim o símbolo de aproximado. Tem um tio aqui em cima, certo? Então, esse é o símbolo de aproximação. Eu não tenho um valor exato, mas eu tenho um valor aproximado. Então, a raiz quadrada por falta a menos, no caso, é uma raiz quadrada aproximada. Então, primeiro eu tenho que descobrir entre quais raízes a raiz de 31 está. Então, eu conheço a raiz de 25, certo? 25. E eu também conheço a raiz de 36. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Então, a raiz de 31 está entre essas duas raízes, certo? Então, sempre que vier, que no caso o livro de vocês pede isso, esse nome por falta a menos de uma unidade, essa frase, isso quer dizer que a questão está pedindo que vocês coloquem o resultado da exata anterior a que está sendo pedida. Sempre da que vem antes. Então, antes do 31, o quadrado perfeito que eu conheço é o 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a minha resposta aqui, a raiz quadrada de 31, vai ser aproximadamente 5. Entendeu? Não entendeu? Vamos fazer a outra. Então, a segunda questão, a letra B aqui pede a mesma coisa, só que agora com a raiz quadrada de 50. Então, vou colocar o símbolo de aproximação. É aproximado isso aí. Então, vamos ver. A raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 50. Ela está entre a raiz quadrada de 49, que eu conheço. 49, que é quanto? 7. E a raiz quadrada de 64, que eu também conheço, que é 8. Ok? Então, a raiz quadrada de 50 está entre 7 e 8.
E como a questão está pedindo por falta a menos de uma unidade, então isso quer dizer que ela quer que você faça aproximadamente a anterior. A anterior é a raiz quadrada de 49, que é 7. Logo, o resultado aqui vai ser 7. Ok? Então, basicamente isso, o que vai ser pedido na próxima atividade. Valeu!